Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra tem força de transformação. O Evangelho utiliza a imagem da semente para mostrar o dinamismo da palavra de Deus como força do reino que transforma a nossa realidade. Nós queremos fazer deste momento, deste programa Palavra da Salvação, esta oportunidade de acolher esta semente da palavra de Deus que pode transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a preparar bem o solo do seu coração, a adubar o solo do seu coração, para que esta semente possa fecundar, germinar, crescer, produzir muitos e bons frutos. Vamos acolher com muito amor, com muita atenção, com muito carinho, a palavra de Deus dirigida ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos este trecho do Evangelho de São Lucas que nos narra a tão conhecida parábola do semeador, que mostra justamente o dinamismo da força da semente que pode crescer e pode produzir muitos frutos. É interessante porque, diante desta parábola, o próprio Jesus explica o seu significado. Se a gente está atento à palavra de Jesus, a gente compreende qual é o verdadeiro sentido do que ele está nos ensinando. Antes de qualquer coisa, vale dizer esta escolha de Jesus por ensinar por meio de parábolas. Parábola é uma forma simples, utilizando as imagens do cotidiano para falar de coisas do alto, de coisas profundas. Por exemplo, a imagem da semente certamente era muito comum para o povo daquela época, e todos poderiam compreender o que Jesus estava dizendo utilizando esta imagem tão simples de uma semente. No entanto, ele usa desta imagem do dia a dia das pessoas para falar do que é o reino de Deus, mostrar esse dinamismo, a força
do reino de Deus que ele veio anunciar. Portanto, vamos fazer esta reflexão à luz desta parábola que nós terminamos de ouvir, sobretudo procurando identificar quem somos nós, com que tipo de terreno nós nos identificamos. É importante a gente dizer, aqui nós encontramos 4 tipos de terrenos diferentes. Com qual deles nós nos identificamos? E também é bonito a gente perceber que o semeador, e este semeador é o próprio Deus, ele lança a semente em todos os terrenos. Isso para dizer que a mensagem do reino de Deus ela é dirigida a todos, mesmo que alguns não acolham esta mensagem do reino, mesmo que alguns refutem acolher o reino. Mas da parte de Deus, gratuitamente, ele oferece a proposta do reino para todos. A pergunta é, nós acolhemos ou não acolhemos esta mensagem do reino de Deus? Bem, a parábola começa dizendo que o semeador saiu a semear sua semente e ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Isso significa a vulnerabilidade das pessoas, que muitas vezes, muito facilmente, se deixa roubar, se deixa dispersar, porque realmente não deixou esta semente lançar raízes profundas, por isso se dispersa e se desvia do caminho. Nos perguntemos se a gente não vive a nossa fé de forma muito vulnerável, e aí qualquer vento que vem nos faz desviar do caminho que o Senhor nos propõe. Às vezes muitas pessoas estão na igreja, mas muito vulneráveis. Qualquer coisa faz com que esta semente da palavra de Deus pare de crescer e produzir os seus efeitos. Continua o Evangelho dizendo, outra parte caiu sobre a pedra, não tendo germinado, secou por falta de umidade. Então ela nasceu, cresce, mas não germina, não cresce. Ela seca, porque não tem raízes profundas. Muitas vezes nós somos assim também, ou encontramos na comunidade tantas pessoas que são assim, não têm raízes profundas. Às vezes está ali na euforia do anúncio da palavra de Deus, mas não consegue aprofundar esta palavra. Então, quando vem o tempo da provação, parece que tudo aquilo murcha e seca. Se crê enquanto tudo é favorável, mas quando vem as provações, a pessoa não consegue permanecer fiel. Por quê? Porque justamente não lançou raízes profundas. Diz o Evangelho, outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos nascendo com ela, abafaram-na. Também acontece muito isso. Nós recebemos a mensagem do reino de Deus, mas muitas vezes deixamos que as coisas ao nosso redor abafe a força do reino que existe em nós. A gente se deixa influenciar pelas forças negativas que estão ao nosso redor e por isso mesmo não cresce, não germina a árvore do reino plantada no nosso coração. Por fim, diz o Evangelho, outra parte caiu em terra fértil, germinou, deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, Jesus exclamava, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Este terreno bom são aqueles que de fato permitem que a palavra de Deus cresça, lance raízes profundas e produza muitos frutos. Como nós temos cultivado a semente da palavra de Deus na nossa vida? A gente tem preparado bem este solo do coração? Nós nos identificamos com esta terra boa, onde esta semente do reino encontra espaço para poder germinar, crescer e produzir muitos frutos? Esta expressão do Evangelho é muito significativa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes, mesmo tendo ouvidos, nós não somos capazes de acolher verdadeiramente o ensinamento de Jesus. Aliás, é este o mistério do reino. Quando os discípulos de Jesus perguntam do significado da parábola, é isso que ele diz. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola, e ele respondeu, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Isto é, eles têm olhos, mas não conseguem enxergar a maravilha do reino de Deus. Têm ouvidos, mas não conseguem acolher, ouvir profundamente
à mensagem da palavra de Deus. São insensíveis. Portanto, tomemos cuidados para que não sejamos também nós insensíveis, que, tendo olhos, não vemos e tendo ouvidos, não escutamos. Mas que saibamos acolher a palavra de Deus, deixar que ela germine e produza muitos frutos na nossa vida. O Senhor continua a lançar as suas sementes. Que tipo de terreno é o meu coração? Esta semente vai crescer e vai produzir muitos frutos? Ou ela será sufocada? Ou ela vai nascer e logo vai secar porque não temos raízes profundas? Ou vamos nos deixar influenciar pelas forças que estão ao nosso redor? Deixemos que a força da semente da palavra de Deus germine no nosso coração. Concluindo este nosso momento de escuta e reflexão da palavra de Deus, nós queremos manifestar a nossa gratidão. Deus se manifesta na nossa vida como o semeador que lança a semente da palavra, a semente do reino, com o desejo de que esta semente encontre um solo fértil, onde possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Hoje, o que queremos pedir é simplesmente isso: um coração fértil, um solo que saiba acolher esta semente, de modo que ela cresça e produza muitos frutos. Rezemos ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, continue a lançar no solo do nosso coração a semente do reino, que ela possa crescer na força do Espírito e produzir muitos frutos, seguindo os passos de teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos sempre este solo fértil, de modo que o teu reino se torne visível em nossas ações e em nossas palavras. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.